deveria ter filhos agora? A Bíblia e Deus me orientam sobre isso? Estamos em um mundo tão turbulento. São guerras, crises econômicas, instabilidade política e financeira, fora a questão emocional em que nós adultos nos encontramos diante desse monte de situações novas que rumam a um colapso do sistema. Para aqueles que estudam e acreditam na Bíblia, se estudarem Mateus 24, é visível que nós estamos vivendo o princípio das dores, o início do fim dos tempos. Estamos de alguma forma perto da volta de Jesus. Diante desse cenário, eu deveria ter filhos agora? A Bíblia nos diz lá em Salmo 127, 3, 4 e 5 assim: Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Os filhos são uma responsabilidade enorme, sim. É preciso ter recurso para mantê-los e, o mais importante, a consciência do papel da maternidade e paternidade na vida de um outro ser humano. Se eu não estou conseguindo lidar com as crises atuais, como eu poderia trazer um filho ao mundo nesse contexto? Vamos focar no que a Bíblia diz? Ela diz que os filhos são um presente, uma recompensa, e que feliz é aquele que enche a sua aljava deles. Eu sei que você deve estar pensando naqueles pais que têm um monte de filhos e vivem uma situação financeira muito difícil, e por isso, ou naquelas mulheres que têm vários filhos e o pai abandonou o lar e se viram sozinhas com a responsabilidade de cuidar das crianças, ou daqueles adolescentes que engravidaram enquanto os pais estavam trabalhando duro para sustentá-los. Tire tudo isso da sua cabeça. Você deseja viver por fé ou pela visão humanista? Eu não desejo nesse vídeo te encorajar a ser irresponsável, de forma nenhuma. Um filho exige muita renúncia da nossa parte. E se você não tiver um coração cheio de amor e disposição para isso, talvez não consiga. Mas eu quero que você considere o que a Bíblia diz. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E o que está escrito nela é real? Vamos tentar pensar um pouquinho por fé? Os filhos são bênção, presente de Deus. E se a Bíblia diz que feliz é aquele que enche a sua aljava deles, eu creio que é verdade. Vamos analisar esse texto. Os filhos são um galardão, um presente, uma herança de Deus, um bem que Ele nos deixou para administrar e cuidar. Eu digo por mim, a minha filha veio num momento muito inesperado. Há momentos que ela me irrita, sim. Há momentos que eu me sinto esgotada, vários. Mas a alegria de vê-la bem, aprendendo, se desenvolvendo é o mais importante. De ver que algumas correções surgem em efeito. Não há como descrever essa alegria. A imagem da flecha que vai aonde não podemos chegar, né, que os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro, significa que o seu filho, a sua filha, tem o potencial e condições de ir onde você nunca foi e talvez nunca consiga ir. A sua fé, os seus conceitos, valores poderão ir onde você nunca chegará. Talvez até mesmo após a sua morte. Aquilo que Deus plantou em você poderá permanecer vivo através dos seus filhos. Eu confesso que eu me emociono. Até vem um cisquinho no olho. Porque antes de ter um filho, considere depender de Deus. Não há método ou ensino ou receita pronta para criar filhos. Mas se você estiver dependendo de Deus, Ele vai te ensinar todas as coisas. Aliás, isso é promessa dele, que o Espírito Santo ficaria aqui na terra e que Ele nos ensinaria todas as coisas. A pastora Tati Joslin, no seu livro Maternidade com Graça, né, Criação Bíblia Compatível, aliás, Maternidade com Graça é um curso que ela ministra, nos traz a imagem de que as flechas não nascem em árvore. Ou seja, elas não nascem prontas, elas precisam ser lapidadas. E esse trabalho sério, o Senhor confia a nós. Eu encontrei uma mulher,
recentemente, com mais de 40 anos, que já tem filhos adultos e agora tem um filho de 2 anos. E ela me contou sobre o desespero de quando descobriu essa última gravidez. Ela disse que chorou e disse a Deus que ela sentia que tinha errado com os outros filhos dela, que já são adultos, porque agora, nesse momento tão conturbado, Deus estava dando um outro filho para ela. E chorando, ela disse que ouviu o Espírito Santo falar para ela: eu confio em você. E ela, me contando, começou a chorar. Eu quero te dizer que se Deus te der esse presente, é porque Ele vai te ajudar, se você depender dEle. Deus está confiando isso a você. O Dr. Daniel Siegel, que é um psiquiatra que lecionou na Universidade de Harvard, em seu livro Como Funciona o Cérebro da Criança, que é um livro científico, nos confirma que o cérebro humano ele é plástico, ou seja, ele é flexível, precisa ser ensinado. E de acordo com a maneira e as experiências que a criança ou mesmo um adulto tem, elas vão modelar o seu consciente e até a forma física do cérebro. Isso significa que os pais têm o poder de, na sabedoria do Senhor, ajudar os seus filhos a serem melhores, mais conscientes do que eles mesmos foram. Eu não sei você, mas eu tenho alguns arrependimentos na vida. E a maioria deles eu penso, por que eu não pensava assim como eu penso hoje? Se eu tivesse essa mente há 15 anos atrás, eu podia ter sido muito mais feliz. No entanto, eu não fico me corroendo com isso, não. Eu penso que Deus me dá o privilégio de hoje ajudar minha filha a crescer com mais consciência de quem Deus é e principalmente de quem mais consciência de quem ela é, para que ela seja luz e ilumine esse mundo com a luz de Deus, para prepará-la para esses momentos difíceis que nós sabemos que as coisas tendem só a ficar mais complicadas e que através da vida dela e daquilo que Deus me permite ensinar para ela, pode ser que muitos encontrem alívio ao conviver com ela. Como será o futuro se não houverem vozes proféticas? Servos genuínos do Altíssimo? O mundo já está um caos, mas a Bíblia diz para nós termos bom ânimo, ou seja, coragem. Quem não ousa e não se arrisca, também não vive milagres. Você crê que assim como Deus proveu alimento para o povo de Israel no deserto, Ele pode prover o nosso pão de cada dia? Você acredita que é verdade que o justo viverá da fé? Você acredita que aquele que crê em Jesus fará obras ainda maiores do que ele? Quando a Isabelle nasceu, nós estávamos em um período de lockdown. E eu confesso que no primeiro mês eu pensei, por que eu estou colocando uma criança nesse mundo maluco? Nesse tempo difícil? Será que não seria mais fácil passar por esses tempos difíceis só com meu marido? E agora a gente tem um bebê. E agora? E Deus um dia me deu paz. E eu senti que eu devia parar de assistir noticiário o dia inteiro. Eu me lembrei de uma profecia que eu recebi logo que eu engravidei. Um homem de Deus, que não sabia da minha gravidez, me disse: Renata, eu vejo um bebê na sua direção. E esse é um presente que Deus está te dando. Não é para você ter medo, porque é um presente que Deus não vai tirar de você. Teve um mês também que eu gastei bastante dinheiro com remédio e combustível, pois a minha filha estava doente, eu tive que ir no hospital várias vezes. E o meu marido um dia me disse: Renata, graças a Deus que a gente tem para comprar. Eu falei: vou confiar no Senhor. E eu sabia que a minha filha estava precisando de algumas roupas e sapatinhos, mas eu fiquei em paz. Falei: bom, a gente parcela, vê o que faz. E um dia eu recebi uma sacola enorme, com várias roupinhas boas e com sapatinhos de uma pessoa que não sabia de nada disso. E ela até falou: se você não precisar, dá para outra pessoa, porque minha filha perdeu. E eu vi ali Deus suprindo a nossa necessidade, ainda mais do que a gente tinha gastado, foi o que a gente ganhou. E aquilo foi uma experiência de ver Deus suprindo. O nosso tesouro como cristãos não está nessa terra, está no céu e na eternidade. Ainda que Deus me leve, o que importa não está aqui. Eu creio que a minha filha, aliás, os meus filhos, são um propósito de Deus, resposta para essa geração e para a geração futura. E tê-los é um presente que me ensina a ser melhor, a depender mais de Deus e um grande privilégio.
Você entende que os filhos que o Senhor der para você pode ser resposta de oração para essa geração tão perdida que já está vivendo e que vai vir? A decisão é sua. Mas eu não tenho medo e eu não quero que você tenha medo de confiar em Deus e de viver os seus propósitos. Vamos viver de milagres e na dependência de Deus. Se você crê de todo o seu coração, obedecer os seus propósitos, não haverá o que temer. Você será muito mais feliz no centro da vontade de Deus do que realizando os seus próprios sonhos, que depois, quando eles não estão no centro da vontade de Deus, por mais que te dê um prazer imediato, não te dará a paz e a alegria que viver no centro da vontade de Deus te trará. Eu espero ter te ajudado a ver os filhos por um âmbito bíblico e a confiar mais no Senhor. Bom, peço que você acompanhe os próximos vídeos, se inscreva se você gostou desse conteúdo e acompanhe que eu trarei outros vídeos trazendo sempre como funciona o desenvolvimento infantil e como pais, nós poderemos ajudar. Que Deus te abençoe, um fim de semana maravilhoso, até o próximo